Já dizia Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O nosso convidado de hoje seguiu à risca o conselho da canção. Pois é, ele foi à luta e se tornou palhaço, ator, coreógrafo e, entre outros talentos, um sambista de carteirinha. Já deu para perceber que é um artista inquieto, né? Pois é, ele é Ailton Graça. Ailton Graça, seja bem-vindo ao Persona. Bem-vindo, Ailton. Muito obrigado pelo convite, Atílio, Cris. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dialogando nesse tempo de pandemia, né? A gente ainda consegue encontrar espaço, né, para essa troca de afeto, né? Nessa nova configuração, porque agora é tudo online, é tudo virtual. É isso aí. Vamos começar falando do Ailton criança, aquele de Americanópolis, Zona Sul de São Paulo. Eita! Como que era a tua vida naquela época? Eu fui muito inquieto, né? Eu fui sempre uma criança muito inquieta. Engraçado, essa pergunta chegou ontem. Eu estava fazendo uma entrevista por um grupo de amigos palhaços, né? Sobre a minha infância, e eles perguntando como é que foi a sua infância. E eu conversando com eles, eu recordei algumas coisas que eu não sei se é porque eu estava conversando com algumas crianças também, simultaneamente, e eu me recordei de umas coisas que eram muito legal. Por exemplo, eu fui uma criança que eu sou nascido e criado na Americanópolis, né? E um lugar chamado Buraco do Sapo. Então, o que eu me lembro é que a gente tinha um grande barranco, né? Essa imagem veio muito fresquinha. Eu tinha um grande barranco, a gente subia com latas d'água, né? A gente pegava lá a água no córrego, subia esse barranco, jogava água nesse barranco, montava uma fralda plástica, né? E a gente saía escorregando o barranco até chegar no córrego. Um tobogã. Era um tobogã, sabe? E era muito gostoso fazer isso, né? Eu fui eu era uma criança hiperativa, né? Muito hiperativa, então eu gostava de construir coisas, de fazer coisas, né? Então eu sempre estava cavando em algum barranco também para fazer forno, aquele forno de barro, mas a gente fazia um forno no próprio barranco, onde a gente colocava as madeirinhas e a gente falava, ó, tem um forno ali, mãe, para a senhora fazer um feijão, ou então fazer um arroz doce, que era o meu prato predileto, meu doce predileto, né? Para a gente comer. Então, eu tive uma infância feliz, joguei bola, eu pude andar de carrinho de rolemã, eu fiz meu próprio carrinho de rolemã, né? A gente brincava de peão, brincava de bolinha de gude, eu tive tempo para brincar de tudo isso, né? A gente brincava, às vezes, num bambuzal que tinha, então a gente pendurava em alguns bambus e ficava sacolejando e passando de um bambu para o outro. Então, era muito acelerado. E eu tive a felicidade de ter uma turminha muito boa, né? Mas aí, na adolescência, na juventude, você teve várias atividades, ainda lá na região mesmo, né? Você trabalhou em várias coisas. Vai enumerando aí, vamos ver. Nossa, bastante. Eu fui camelô, eu passei por uma série de coisas. Fui feirante, fui auxiliar, né, servente de pedreiro durante muito tempo também, né? Então, eu gostava de várias atividades. Mas que momento que te deu esse estalo de falar, quero ser artista? Eu acho que foi uma provocação, sabe, Cris? Acho que foi uma provocação da minha mãe, né? Da minha mãe. Quando a minha mãe, na infância, perguntou para o meu irmão o que ele queria ser, meu irmão, de bate-pronto, falou administrador de empresa, né? E, efetivamente, meu irmão foi administrador de empresa. E minha mãe, quando me fez a mesma pergunta, eu titubeei, eu não sabia direito o que dizer. Então, eu sempre trocava de profissão.
né? Então, eu dizia para ela que eu ia ser delegado de Polícia Federal, dizia para ela que ia ser jogador, dizia para ela que ia ser carroceiro, porque eu adorava um carroceiro que pegava papelão e latas. Aí ele tinha uma carroça linda, com um cavalo lindo, um cavalo bonito. Eu achava o máximo aquele cavalo dele. Então, depois eu fiquei insistindo muito numa profissão que era engenheiro agrônomo, né? Eu não tinha a menor ideia do que era engenheiro agrônomo, mas o nome era sonoro e era bonito. E eu fui através dessa sonoridade. Aí minha mãe um dia me colocou no canto e ela falou assim, tá bom, agora escolha uma profissão que cabe tudo isso. E a única profissão que cabe tudo isso é ser o ator, né? É o fazer de conta. E é verdade que você começou as suas atividades artísticas num hospital? Comecei dentro do Hospital do Servidor, né? Eu comecei um pouco antes, dentro do Colégio Sampaio Dória. Nós tínhamos uma professora fantástica chamada Dona Neide e Dona Rita, que eram professoras de arte, né? E nós tínhamos um exercício no final de semana, aos sábados, em que a gente recortava algumas revistas. Esse foi um projeto lindo da Dona Neide e da Dona Rita, que a gente fazia alguns recortes de jornal e ela pedia para que a gente encenasse aquele recorte de jornal, né? Então, todo mundo ia para o auditório encenar. A gente, obviamente, ia porque tinha merenda, né? Mas porque também a gente estava experimentando uma coisa nova, que era o tal do teatro, com essa professora Neide e com a professora Rita. Depois disso, eu fui para o Hospital do Servidor, né? Eu trabalhei como contínuo e depois fui escriturário dentro do Hospital dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, o IANSP, né? Ali do Ibirapuera. E dentro do hospital, eu tive a felicidade de conhecer uma turminha que estava montando um grupo de teatro chamado Refletores e Ribalta, né? E aí tinha uma professora chamada Cida Almeida, que eram estudantes, eles eram estudantes da USP, eles faziam EAD, né? E aí eles estavam fazendo alguns exercícios e eu timidamente cheguei para ver o que eles estavam fazendo. E aí a Cida Almeida, que eu considero a minha mãe do teatro, né? Eu cheguei e falei, não, ela falou assim, olha, vem para o palco, vamos fazer os exercícios com a gente. Eu falei, não, eu quero assistir primeiro para ver se, né, eu gosto. Ela falou, não tem isso aqui de assistir, não. Você está dentro do grupo de teatro, você acabou de entrar, tira o sapato, sobe no palco, começa a rolar no chão como todo mundo. E imediatamente eu tirei o sapato e comecei a rolar no chão, junto com as pessoas. Naquele dia, nunca mais eu saí do palco, fiquei no palco até hoje. Então, olha só quem tem umas palavras aí para você, Ailton. Vou começar assim com um suspiro para falar um pouquinho para você de quanto a minha vida está muito mais legal com você comigo. Ter podido, Ailton Graça, convivermos um tempo lindo e compartilharmos esse tempo juntos, né? Lá no Hospital do Servidor Público, quando você ainda com seus 17 para 18 anos, perguntou se podia entrar para ver como é que era a aula de teatro no auditório do Hospital Público Municipal de São Paulo. Aí você entrou e ficou sentado, e aí eu perguntei, ei, o que tá fazendo aí? Aí você disse, eu tô assistindo a aula. Não, eu falei, não. Aqui a gente não vê, a gente faz. Sobe. E aí você subiu. E a partir daquele dia, nunca mais saiu do palco. Um beijo, meu filho. Seja sempre muito feliz. A sua mãe do teatro aí. A minha mãe do teatro, Cida Almeida. Gente, eu tenho profunda gratidão por essa mulher que me ensinou os primeiros passos, né, do que era teatro. Então, foi a partir daí que eu fui conhecer o circo. E me entreguei de uma forma tão grande para o circo, porque eu queria muito. Eu gosto muito da questão do humor, né? Da elaboração do humor. E a Cida me possibilitou entender como fazer humor. Um humor num lugar...
eu fiquei muito feliz de ter passado por ela e de ter descoberto, através da Cida, a história do Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço brasileiro, e o primeiro palhaço brasileiro era um negro, né? Então, e fiquei feliz de quando eu cheguei ao circo, né, o Zé Wilson, né, junto com o Mané, que era o irmão dele, eles fizeram a minha primeira apresentação no circo, eles fizeram uma maquiagem muito parecida com a maquiagem do Benjamin de Oliveira. E aí, Muita olha gratidão. só, a gente fez uma busca rápida sobre as origens do palhaço, né? Esse personagem que vem encantando os humanos há tanto tempo. Vamos dar uma olhada? A figura do palhaço é milenar e remonta ao Egito Antigo, a Roma, Grécia, China. Há quem diga também que o palhaço surgiu com o bobo da corte ou nas personagens da comédia dell'arte. Mas o palhaço que conhecemos hoje parece ter surgido no século XVIII, na Inglaterra, com um oficial da cavalaria que organizava apresentações de cavaleiros em locais fechados e circulares. Esses locais deram origem aos picadeiros dos circos. A palavra palhaço se refere à palha que eles usavam por dentro das roupas para amortecer as quedas. No Brasil, tivemos grandes nomes, como o primeiro palhaço negro, Benjamin de Oliveira, e aquele que foi o mais famoso de todos, Abelardo Pinto, o Piolim, em cuja data de nascimento se comemora o Dia do Circo. Por aqui e por todo o mundo, os palhaços invadiram também o cinema, a TV e até a propaganda. Meu caro palhaço Ailton Graça, me diga uma coisa. 2 perguntas, hein? Na sequência. Uma tem a ver com a outra. Qual foi o teu sentimento a primeira vez que você colocou o narizinho? E segunda, todo palhaço carrega o traço da personalidade de quem o incorpora. Qual é o traço de personalidade do seu palhaço? Nossa. Olha, primeiro, assim, a sensação de colocar o nariz, né, é de você estar escondido atrás da menor máscara do mundo. É a menor máscara do mundo. Então você, né, você está escondido, você está atrás de uma máscara. Então, quando você está atrás de uma máscara, que é o nariz, ela é minúsculo, né? Você já automaticamente já vem sensações, né, histriônicas, você é tomado por uma série de coisas, né? E o teu corpo se transforma, tem uma série de coisas, os recursos já vão aparecendo. Eu gosto de rir de mim mesmo, né? Então, o meu ridículo me atrai. Então, uma das coisas que eu acho bacana é isso, né? O quanto a gente não pode ser levado a sério, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Eu não gosto de ser levado muito a sério, né? O tempo todo, né? Eu tenho algumas dificuldades, às vezes, de lidar com questões que são muito sérias, sem um traço de humor. Se ela não tiver um traço de humor, né, me incomoda um pouco. Então, eu tenho até receio de ir em velório, né, porque mesmo no velório, se tiver como fazer uma piada ou qualquer coisa, é mais forte do que eu. Agora, esse palhaço que você faz, que você incorpora, ele tem um nome? Tem vários, né? Eu tinha muita dificuldade. Então, tinha hora que eu chamava ele de Júnior JR. Depois, né, durante muito tempo, eu recebi esse apelido de Gibi, né, de Gibi, no Circo Escola Picadeiro, que era um dos apelidos do palhaço do Benjamin de Oliveira. E esse era o que mais me encantava. Eu falava, eu sou o Gibi, porque o Gibi era o Benjamin de Oliveira. Mas, Ailton,
palhaço à parte, você foi procurar também outras fontes. Num certo momento você entrou para o CPT. Como é que foi trabalhar com aquele austero Antunes Filho? Que delícia, gente. Como eu tenho saudade do velho. Como eu tenho saudade. Era assim que a gente chamava o Antunes, carinhosamente, do velho, sabe? Falava assim, vamos lá falar com o velho. E conviver com o Antunes, com todos os ensinamentos do Antunes, vendo todo aquele pessoal do grupo Macunaíma, enfim, Walter Portela, e tinha, né, Luiz Melo, estava lá fazendo parte daquele grupo, ver todos aqueles grandes nomes, né? Marlene Fortuna, oh meu Deus, né? Grande mestra, vendo todo aquele grupo de pessoas nos recebendo, né, de tapete vermelho, né, e nos inserindo, né, dentro do grupo Macunaíma, era fantástico. E o Antunes, com todos os exercícios, com todas as mudanças de humor do Antunes, né, mas ele era um grande mestre, um grande professor. Foi através do Antunes que a gente tinha um poema do Fernando Pessoa, que a gente acreditava muito, né? E que serviu para a gente entender, durante os nossos estudos, do que é ser o ator, e lá no CPT, serviu muito para a gente entender como era o nosso processo, quem era o ator, que dizia assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, esse era um dos trabalhos, um dos nossos pensamentos, passou a ser um mantra para a gente dentro do CPT. Vamos dar uma salva de palmas para o Antunes Filho, aí, que ele merece? E vamos fazer um intervalinho rápido, voltamos já com o Persona. Pronto, estamos de volta com o Persona, hoje com ator, cenógrafo, coreógrafo, etc. e tal. Ailton Graça. Ailton, seu primeiro grande trabalho aí de grande repercussão aconteceu no cinema, né? No papel do Majestade do filme Carandiru. Como é que foi para você fazer parte desse trabalho? Foi uma dureza, sabe, Cris? Porque eu tinha muita paixão por esse livro do Drauzio, né? Nascido na periferia de São Paulo, sendo criado na periferia de São Paulo. Então, esse livro, ele era uma grande referência para a gente entender algumas coisas que aconteciam nas periferias, né? A criminalização do pobre, enfim, uma série de coisas que aconteciam. A gente entendia através do livro do Drauzio, né? Através das narrativas, das histórias que estavam contidas ali. Então, não era difícil que a gente, da gente que era criado e nascido na periferia, aqueles personagens eram muito próximos de algumas realidades que a gente vivia. Então, eu lia muito aquele livro, eu gostava daquele livro. Durante os testes, né, o Sérgio Pena pedia, às vezes, para a gente desenvolver os personagens que estavam inseridos ali no livro, ou grupos de pessoas que estavam inseridas ali dentro do livro. Então, ele falava, olha, nós vamos fazer a comunidade dos drogados, né? Quem quer vir amanhã fazer a comunidade dos drogados? Eu levantava a mão. Né? Quem quer fazer os testes para fazer a comunidade dos travestis? Eu levantava a mão. Quem quer fazer a comunidade do pessoal que está preso de rouba-banco? Eu levantava, para tudo eu levantava a mão. Né? Quer fazer o cozinheiro, quer fazer não sei o quê. Então, eu levantava a mão para tudo, porque eu queria entender aquele universo. E aí, teve um dia que o Pena fez um convite para mim, que eu acho que foi determinante para fazer. Ele falou assim, quem pode vir, né, durante uma sequência de dias para fazer réplica para algumas pessoas que já estão certas no filme? Eu falei, na hora. Exatamente, na hora, né? Eu estava aparecendo arroz de festa. Toda hora eu falava, eu quero fazer. Aí eu falei, eu quero fazer. E aí eu fui e comecei a fazer. Então teve o dia de fazer
fazer parte do elenco onde estava o Gero Camilo e o Rodrigo Santoro, né? Então, fazendo as travestis, eu estava lá no grupo das travestis, linda e bonita, né? Fazendo lá os meus personagens. Aí tinha o dia de fazer lá com o Milton, o dia de fazer com todo mundo, né? Eu comecei a fazer. E chegou o momento de fazer, né, réplica para Maria Luísa Mendonça, né? Que eu amo de paixão. Nossa, uma das maiores atrizes desse país, né? E fazer com a Raida Lenner também os exercícios dentro da estrutura lá do Majestade. E eu fiz a cena com eles. E essa cena foi registrada, né, pelo Sérgio Pena. E essa cena foi rolando e chegou nas mãos do Hector Babenco. Foi quando o Hector Babenco falou, eu quero conhecer esse rapaz, traz esse rapaz para eu conhecer. Aí vamos. Eles tinham ideia de outras pessoas para fazer o Majestade, né? E aí, quando eu fui conhecer o Hector, tremendo de cima e embaixo, né? O Hector, você quer fazer a cena de novo? Quer fazer uns exercícios? Claro! De novo. Claro que eu quero fazer alguns exercícios. Ele trouxe as meninas, né, Maria Luísa Mendonça, e eu comecei a brincar com a Majestade ali com ele, brincando, falando com elas, né? Depois no campo de futebol, brincando, e ele registrando isso. Até um dia que o Hector chegou, falou assim para mim, olha, eu vou te dar um personagem muito interessante desse trabalho, que é o Nego Locutor, né, que era para fazer o locutor do campo de futebol. Aquilo já tinha me dado uma alegria, mas monstro. Eu falei, gente, eu vou ter fala, eu não vou só morrer, eu vou ter fala também, eu não vou fazer parte só dos 111 que morreram, eu vou ter fala, vitória, né? E aí depois eu recebi uma outra ligação do Hector, o Hector fez um outro convite, chegou e falou assim, cara, eu já testei as outras pessoas, eu já vi, não tem jeito, é você que eu quero como Majestade. Porque tem personagem que procura o ator. E eu acho que o Majestade está procurando você. Genial! É lindo, né? Genial! Nós temos um depoimento para você aqui. Será que é o Sérgio Pena? Vamos ver. O poeta Fernando Pessoa inventou um verbo. O verbo é outrar. E na conjugação você diz eu outro. Essa conjugação é a conjugação do ator, que tem que tornar-se outro. Ailton Graça é um mestre em tornar-se outros. E este verbo traz uma questão muito interessante, que é, quanto mais eu outro, mais eu mesmo. Eu lembrei de uma história que o Nelson Rodrigues conta, que ele estava no Maracanã assistindo o jogo do Santos contra o Botafogo, o Fluminense. E o Nelson Rodrigues começou a perceber que todos no estádio prestavam atenção num jovem camisa 10 do Santos, que era o Pelé. E o Nelson Rodrigues dizia, temos um rei, porque na verdade todos o estão reverenciando. E este simbolismo de você ser uma personagem, uma majestade, ele tinha um poder interno. Ele não precisava gritar, ele não precisava se afirmar. Ele só tinha que ser respeitado e admirado pelas outras pessoas. Daí vinha uma majestade. Sérgio Pena. Oh, meu Deus! Peninha. Olha, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu não fiz só o Carandiru com Sérgio Pena. Eu fiz outros e outros trabalhos e tive o prazer de ter o Sérgio Pena fazendo todas as provocações, me trazendo todas as inquietações da alma desses personagens para a gente poder registrar, né, através do cinema. Então, o Sérgio, para mim, ele é indispensável para alguns trabalhos, aonde a gente vai fazer exatamente aquela trajetória que vai ter que trabalhar a questão do drama, a questão do trágico e a questão do humor. O Sérgio tem sido fundamental para que eu continue perseguindo, né, tentando entender como é que se constrói isso num único personagem.
E você tem quase 30 longas no currículo, né? Entre comédias, dramas, policiais. E recentemente você participou de uma produção bem interessante, que é o filme Correndo Atrás, que é considerado o primeiro filme brasileiro feito majoritariamente por profissionais negros, né? Como é que surgiu esse projeto? Eu já tinha um namoro com o Jefferson, porque quando a gente fez Brother, né, nós fizemos o filme Brother, que o Sérgio Pena foi um dos preparadores de elenco, né? Então, eu já conheci o Jefferson de outros carnavais, né, de festivais, do curta dele, que foi fantástico. Então, tinha uma coisa no Jefferson que eu falava, gente, esse menino, eu preciso trabalhar com ele. Então, a gente tinha o Dogma Feijoada, que foi um projeto, né, que ganhou muita visibilidade, né? Projeto pensado, né, e coordenado pelo Jefferson D. Então, foi muito importante para a gente fazer para a gente disputar alguns pensamentos, né? A gente tinha uma grande referência americana, que foi o Blaxploitation, né? Que foi um momento em que haviam produções, né, americanas que eram desenvolvidas desde da questão do financiamento, né, até a questão da feitura, até a questão do filme, né, pela comunidade negra norte-americana. Mas nesse filme a gente precisava apontar, né, um caminho desde a dramaturgia até a mesa de negociação, que foi aonde o Hélio foi fundamental, negociando o filme com as pessoas que iam financiar o filme. E aí a gente começou a estudar um lugar para fazer esse filme. A gente foi para Muriaé fazer esse filme, numa comunidade muito linda lá, que a gente foi muito recebido ali em Muriaé. E o fio condutor que a gente perseguia era: quem são esses personagens que fazem o filme? Eles não são da Vieira Solto, eles não são de nenhum lugar ainda de alguma comunidade, né, urbana já construída e consolidada. Eles estão começando uma nova comunidade. Quem são essas pessoas? São essas pessoas que, se elas tiverem R$10 no bolso, né, elas estão milionárias. Elas têm R$10 para passar o mês. Era dessa gente que a gente queria falar. Maravilhoso. Bacana. E olha só quem também vai falar desse filme. Olha aqui o Ventania conversando com o Glanderson durante o filme Correndo Atrás. Eu não devia falar sobre o Ailton Graça, porque esse cara não acredita em mim. Ele não acredita que eu nado no mar toda vez que eu vou nadar. Ele diz que é mentira, que é caô, que eu desenhei aquela trajetória no mapinha só para tirar onda. Mas tudo bem, eu vou falar sobre ele porque é uma figura incrível, um profissional espetacular, é uma pessoa que tem um coração maravilhoso, pessoa atenta, inteligente, esperta, está sempre ligado e, enfim, foi um achado encontrar o Ailton Graça para o papel de protagonista do filme Correndo Atrás, que vem do meu livro Vai na Paula Glanderson. O Ventania foi criado por mim, mas foi recriado pelo Ailton Graça, porque ele deu vida a esse personagem de uma forma incrível. Ele trouxe a sua experiência de um brasileiro que sabe se virar, que já se virou em várias circunstâncias. Portanto, o Ailton, você tem o meu respeito, o meu carinho, e eu adoro trabalhar com você. Um grande beijo. Você não acredita nele, mas ele acredita em você. Ele acredita em mim, isso que importa. Gente, o Hélio é um dos grandes humoristas também, gente. Além de ser um grandíssimo autor, sabe? E nos deu uma liberdade muito grande na construção, né, desse personagem. Eu estou numa expectativa tão grande, sabe, Atílio e Cris, com relação a esse filme. Eu estou numa expectativa tão grande de ver esse filme no cinema, de ver como é que as pessoas vão receber esse filme que é o Correndo, né, Correndo Atrás. Né? Então,
E justamente porque ele tem todo esse conjunto, né, de coisas. É um filme, majoritariamente, 90% da produção, do elenco, são pretos. A gente conseguiu mobilizar, né, um núcleo muito importante. E vou cobrar aqui o Hélio no ar. Hélio, quando é que você vai escrever o Correndo Atrás 2? Ele estreou, eu já quero fazer o 2. Ô, Ailton, sobre essa questão do movimento negro, você costuma dizer que você é um negro em movimento. Negro em movimento. São muitos obstáculos que são enfrentados ainda hoje. Qual é a tua posição com relação a isso? Hoje em dia, eu acho que até em função desse recurso da internet, né, a gente pôde juntar pessoas. Quando você é um negro em movimento, né, e esse discurso eu já estou mudando, né? Eu sou um negro em movimento, mas não estou só. Né? Estamos todos em movimentos, né? Sim. Então, é um panteão muito grande de pessoas hoje, através desse recurso da internet, que começou a linkar e a descobrir as suas histórias. A gente compartilha algumas histórias, a gente compartilha afetos, a gente está imbuído em desenvolver coisas grandiosas, né? A internet está me possibilitou conhecer a Dejunim, Catiúcha Ribeiro, ficar mais perto da dona Sueli Carneiro, né? Entender um pouco mais do que é o pensamento de Jamila Ribeiro, entender o que pensam os negros americanos, que durante muito tempo a gente se influenciou muito, né, através do movimento do Malcolm X, Martin Luther King, mas também está nos aproximando de movimentos que a gente até então desconhecia, que era um movimento que teve na Jamaica, um movimento que teve, né, em outros lugares, nos aproximou de Mandela, né, de Marcus Garvey, né, de Angela Davis. Então, existem muitas coisas fervilhando. E hoje em dia, né, a própria TV, quando a gente vê um casal como Lázaro e Thaís, né, traz para a gente um desejo muito grande de consolidar as famílias pretas que estavam sem referência. Né? Então, quando a gente vê o afeto sendo trocado, né? Quando a gente vê um médico como o nosso Fred Nicásio, que é um dos únicos médicos que fala em Libras, né? Falando em Libras com os pacientes, né? Que estavam sem conseguir atendimento, e aí vai lá o Fred começa a falar, e as pessoas olhando, você é o médico? Sim, né? Eu sou o médico, um médico negro, sabe? Então, hoje em dia, o movimento negro nosso está ganhando uma dimensão muito grande, sobretudo no Brasil, né? Onde a gente sabe que na maioria, né, por mais que eu vou até pedir licença para fazer um comentário, que assim, a gente passou por um governo que acreditou na possibilidade de todas aquelas pessoas que estavam à margem, que estavam excluídas, elas foram inseridas dentro do contexto social e econômico do país, né? E a gente vem passando agora por um período que nega tudo isso, né? A internet, do mesmo jeito que ela liberou, né, vários pensamentos, várias disputas de narrativas, ela também liberou uma porção de pessoas imbecis e preconceituosas e bélicas, né, que contestam a legitimidade do movimento preto, do movimento LGBTQI+, que contestam e de forma bélica às vezes. E a gente só quer trocar afeto. Desculpa falar isso, mas é verdade, a gente só quer o nosso lugar. A gente não quer tirar o lugar de ninguém, né? A gente quer simplesmente dialogar e fazer parte da construção da história da humanidade e que reconheçam a participação da nossa história. E a gente faz parte de um futuro muito gigante que a gente vai construir, que já é agora. Esse futuro já é agora, né? É por isso que a gente está atento a todas essas pessoas, blogueiras, historiadores, e pessoas simples, que a gente também, mesmo tendo esses acadêmicos que estão ajudando a contar a história através da internet, através dos cursos, através de corpo docente de sociologia, né, preta nas faculdades e universidades, apesar dessas pessoas todas, nós também não estamos nos distanciando dos nossos mestres griots,
né, que tem narrativas, mas sempre são senhores das ervas, os nossos pais de santos e mães de santos que ajudaram, que fizeram a manutenção dessa história. Essa história está viva até hoje em função disso, da religiosidade, dos nossos deuses que dançam, que são os únicos deuses que dançam, são os orixás. Então isso, enfim, eu estou falando um monte de coisa, parece que ela está desconexa. Não, a gente só vai agora a gente vai para um breve intervalo, bora? A gente vai para um breve intervalo, voltamos já com o Persona de hoje. Pronto, estamos de volta com o Persona de hoje, com o Ailton Graça aqui conosco. Ailton, você é um apaixonado pelo samba, né, cara? Você chegou a desfilar, samba e carnaval, chegou a desfilar 3 vezes na mesma noite, cara. É isso mesmo? Não, é 4 vezes. 4 vezes na mesma noite. Teve algumas loucuras que eu já fiz, Atílio. Teve uma vez que eu desfilei, se não me engano, eu desfilei em 12 escolas, né? Em 12 escolas, né? Eu aproveitei os 2 dias de carnaval e desfilei em 12 escolas, né? Pegava o meu pandeiro e ia, né? Eu sou um profundo apaixonado por carnaval. Então, a camiseta que eu estou até aqui é de Candeia. Samba na veia, Candeia. E agora você tá assumindo o outro lado também da folia. Você está trabalhando também do outro lado da folia. Você é presidente da Lava Pés? Presidente da primeira escola de samba de São Paulo, que é a Lava Pés. E como é que isso aconteceu, gente? Olha só, eu tinha um sonho. Durante muitos anos, a minha família, ela organizava o cordão carnavalesco na Bahia. Meu avô, minha bisavó, eles organizavam lá. Eles eram grandes foliões, montavam folia de reis, Bumba Meu Boi, eles faziam uma porrada de coisa na Bahia. Quando eles vieram para São Paulo, né, eles, no calor de manter algumas tradições vivas, né, eles montaram uma escola de samba, juntaram com um grupo de pessoas lá e tinha lá, independente do Jardim Miriam, né, que era uma escola da Zona Sul, né, daqui de São Paulo. E aí eu saía ali, junto com eles, ficava feliz. E dentro daquilo, o meu tio Nenê e o meu tio Moreninho, né, Perilton, né, eles me levavam para conhecer outras escolas. Foi nessa período que eu conhecia Vai-Vai, né, conhecia Tom Maior, né, fui conhecendo Rosas de Ouro. Meu tio me levava e falou assim, olha, a gente tem que fazer a Independente de Admíria crescer igual essas escolas aqui. Então, eles me levavam para essas quadras, né, para a gente imaginar isso, para eu entender isso. Ailton, nós preparamos um vídeo para você sobre uma escola de samba, que você sabe já qual é, olha só. Ei! Pega 100! A Lava Pés é a mais antiga escola de samba em atividade em São Paulo. Fundada em 1937, na Baixada, entre o bairro da Liberdade e o Cambuci, antigo reduto da comunidade negra na capital, é ainda hoje a maior campeã da cidade, com 20 títulos conquistados. Lava Pés, Pirata Negro! Madrinha Eunice, sua fundadora, era uma apaixonada pela Estácio de Sá do Rio de Janeiro e adotou o vermelho e o branco na sua agremiação. Foi também a primeira a adotar o mestre-sala, a porta-bandeira e a comissão de frente em seus desfiles. Nessa escola, floresceu o lendário Germano Matias, símbolo do samba paulista. Rosimeire Marcondes, neta de Madrinha Eunice, convidou Ailton Graça para assumir a presidência da escola em 2019. Agora, rebatizada como Escola de Samba Lava Pés, o Pirata Negro, sagrou-se campeã do Grupo 2 em 2020. Vida longa Lava Pés, que é um importante símbolo cultural e histórico de São Paulo. Atílio, Cris, essa é a escola de samba Lava Pés, que hoje ela tem um novo nome, chama Lava Pés Pirata Negro, porque o nosso instituto, esse instituto de formação, esse espaço para formar o nosso povo, chama Pirata Negro, baseado nessas grandes lideranças negras como Angela Davis, Marcos Garvey, esse tipo de coisa. Mas a Lava Pés, a gente tem um carinho especial. Eu tenho um carinho especial com a Rose Marcondes, que foi, durante 23 anos, a presidenta da Lava Pés e que nos presenteou, ela nos passou a escola de samba Lava Pés.
tá? Escola essa que foi criada pela avó dela, né? Madrinha Eunice. Madrinha Eunice, quando viu, né, a Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e a deixa falar, né? Ela veio para São Paulo com um desejo enorme de fazer uma escola dentro daqueles moldes, né? Vamos falar um pouco de televisão. A sua primeira novela foi o América, né? 2005, Feitosa, né? Do América. Mas a partir daí você fez várias novelas e tal, mas tem uma personagem que foi marcante na sua vida. Não dá para ficar sem falar dela, né? A Xana. Xana. Da novela Império. Xana Summer, da novela Império. Marcou sua carreira, né? Muito, muito. Esse personagem, né, da Xana Summer, eu ganhei de presente de um grande diretor, né, chamado Papinha e Pedro Vasconcelos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Aguinaldo Silva escreveu esse personagem, eu acho que eles não tinham muita noção de quem poderia desenvolvê-lo. O Pedrinho, carinhosamente é o Pedro Vasconcelos, Pedrinho, e o Papinha estavam jantando em algum lugar, se não me engano, acho que lá no Baixo Gávea, e eles viram uma figura, né, que estava passando, né, e eles estavam querendo saber como iria fazer esse personagem. E eles viram uma garota trans negra passando e conversando com eles. E conversou com eles, vendeu alguma coisa para eles. Na hora que eles olharam, um olhou para o outro e falou assim: Ailton Graça. A pessoa lembrava, né, a minha figura. E o Papinha me ligou falando: Ailton, vem para o Rio agora, né? A Rosane Quintais me ligou, a produtora de elenco me ligou, falou: Papinha quer falar com você agora, vai para o aeroporto, pega o avião e vem que tem um personagem para você fazer. Quando eu cheguei, que o Papinha falou qual era o personagem, falou assim: Ailton, a gente quer você para desenvolver o personagem Xana Summer. Aí, né, eles me contaram um pouco do perfil do personagem. Naquele momento eu subi na mesa, comecei a beijar a Papinha e fazendo a Xana já ali para eles, entendeu? Aí eles olhavam e ficavam loucos. Aí naquela hora eles falaram: cara, é você, é isso, a gente quer um personagem assim, Ailton, assim, que brinca desse jeito. Vamos ver mais uns depoimentos? Para um ator chegar naquele nível de composição de trabalho e conseguir dar verossimilhança, verdade absoluta, como Ailton Graça fez na Xana, na sua composição da Xana, na novela Império, é um negócio dificílimo de fazer. A gente olhava ele no set de gravação e falava: a Xana existe, é de verdade e está aqui perante os nossos olhos. Só um ator do porte do Ailton Graça poderia realizar essa missão da forma magnífica, brilhante, com que ele conseguiu fazer. Então, para nós foi um grande privilégio poder ser testemunha ocular desse maravilhoso trabalho que o Ailton fez. Ele é a representação absoluta do verdadeiro ator brasileiro, puro, de verdade, lindo e capaz de realizar coisas incríveis. Ailton, meu lindo, vou falar um pouquinho de você. A gente se conheceu lá nos anos 80, naquela época eu fui seu professor, depois você veio trabalhar com a gente na companhia, no nosso Infantil Lindo. A gente esteve junto lá no Sétimo Guardião, onde você era o padre e eu, o mendigo, morando na porta da igreja. Vivemos as turras aí uma novela inteira e foi um processo delicioso. Foi uma das cenas mais bonitas que eu já gravei, que foi a morte do Feliciano na porta da igreja, no colo do padre, né? É inesquecível. Felizmente foi com você, Ailton. Eu te desejo tudo de muito bom. Só tenho a agradecer por ter encontrado você na vida e espero que a gente se cruze muito mais ainda, Ailton. Um beijo imenso, imenso, imenso em você. O Léo Pacheco, ele foi um dos meus professores, junto com a Cida Almeida, no começo de carreira. Logo no começo, lá no hospital. Eles eram alunos
né, da EAD e saíam da EAD para ir para o hospital compartilhar o conhecimento deles no sábado e no domingo com a gente. Funcionário público, né? O Léo, eu não sei se vocês sabem que o Léo, além de ser um grandíssimo ator, o Léo é um dos maiores figurinistas, né, que a gente tem no país. E o primeiro figurino da nossa peça foi ele que fez. O Teatro do Hospital estava passando por uma grande reforma e a gente não tinha verba para comprar tecido para fazer os figurinos do espetáculo, do Doente Imaginário. E a gente conseguiu, da superintendência do hospital, né, as cortinas do anfiteatro. As cortinas estão aí. E o Léo foi para casa de um amigo nosso chamado Humberto Laudari, tingiu todas aquelas cortinas e ele fez o figurino de todos os personagens da nossa peça. As roupas que nós tivemos foram as mais belas, que eu tenho uma memória tão grande daquelas roupas, gente. E o Pedrinho, esse gênio, que é o Pedro Vasconcelos, trabalhar com esse cara, que é ator, ele é ator também, ele nunca vai esquecer, ele também é ator, ele conhece a nossa cabeça, ele conhece as nossas limitações, ele sabe provocar o ator a tal ponto, ele sabe trazer tantos elementos para que a gente trabalhe, para que a gente construa o nosso personagem, que eu só posso dizer gratidão por uma das cenas também mais importantes da minha vida, que é uma cena em que a Shanna Summer briga, ela resgata um carro, né, de alguns bandidos e a Shanna joga capoeira. Essa cena foi tão linda de fazer, tão bacana de construir. O jeito que ele me permitiu modular a voz, às vezes fazer a voz grave, às vezes voltar para o agudo da Shanna, brigando com aqueles bandidos, defendendo o carro, que essa cena foi uma das cenas selecionadas para o Grêmio Internacional, para a premiação internacional das novelas. Então, eu tenho essa cartinha guardada até hoje, porque foi essa cena, né, que o Pedrinho dirigiu, que foi selecionado, né, para participar desse Festival Internacional de Novela. Então, eu tenho profunda gratidão por essas duas pessoas. E enquanto o Pedrinho estava falando, me veio a cena, e aí as lágrimas já estavam rolando. E aí vocês vão e colocam o Léo Pacheco. Aí eu aguentei. É para judiar, Mas, Ailton, você é um homem dos 1000 instrumentos. E apesar da correria toda que é a sua vida, você nunca abandonou o teatro. E você costuma dizer que lá é o lugar onde você se encontra por inteiro. Queria que você falasse um pouco o que é ser ator de teatro. Atílio, para falar quem é o ator, eu queria pedir para vocês a permissão para a gente ler, para eu poder ler aqui um texto que foi escrito já há muito tempo por um grande dramaturgo, que é o Plínio Marcos, né? E o Plínio Marcos dizia assim: por mais que as cruentas e inglórias batalhas do cotidiano tornem um homem duro ou cínico, a ponto de fazê-lo indiferente às desgraças e alegrias coletivas, sempre haverá no seu coração, por minúsculo que seja, um recanto suave, onde ele guarda ecos dos sons de algum momento de amor já vivido. Bendito seja quem souber dirigir-se a este homem que se deixou endurecer de forma a atingi-lo no pequeno, porém macio núcleo da sua sensibilidade e por aí despertá-lo, tirá-lo da apatia, essa grotesca forma de autodestruição a que por desencanto ou medo se sujeita, e por aí inquietá-lo e comovê-lo para as lutas comuns da libertação. O ator tem esse dom.
O ator tem o talento de atingir as pessoas nos pontos onde não existem defesas. O ator, não o autor ou o diretor, tem esse dom. Por isso, o artista de teatro é o ator. Esse texto é do nosso lindo e querido Plínio Marcos. É isso, gente. Aí. Salve, Grande Plínio. Plínio. A gente vai ver mais um depoimento. Jogo baixo com você. Eu tive o maior prazer de trabalhar com você, de fazer esse trabalho que a gente fez, que foi o Dio Remate, e que foi muito bem sucedido artisticamente. Não profissionalmente, né, porque ganhamos muito pouco com isso, mas foi muito agradável artisticamente. E quero voltar muito a trabalhar com você, quero muito fazer outros trabalhos com você, porque você é um artista que eu admiro muito. Para dar conta, num depoimento curto, do tamanho do Ailton, eu falasse do grande amor que eu tenho por ele. Eu fiquei pensando que eu podia falar também do Babilônia, do Otelo, do Solidão, que desde os começos dos anos 2000 nos reúnem na família que foi e é o Folias. Eu acho que o que fica mais forte é que o Ailton é um cara que empresta a voz dele para as grandes causas populares. Por isso eu acho que se houvesse, de fato, uma cara risonha e franca que simbolizasse a revolução, as grandes transformações sociais que esse país tanto precisa num momento de tanta catástrofe, essa cara seria do Ailton. Um beijo, meu irmão. Olha a responsa, Ailton. Meu Deus, gente! Melhor são suas reações. Vocês não valem nada, deixa eu falar isso para vocês dois. Vocês jogam muito baixo. Olha, se eu tenho uma mãe do teatro, né, eu encontrei no Marco Antônio Rodrigues, o meu pai do teatro, tá? Uma pessoa que é de uma generosidade na hora de elaborar os espetáculos. Se o espetáculo não faz parte de uma questão da luta humanitária, esse espetáculo não vai para a cena, né? Se nós, atores, não estivermos imbuídos e esperançosos de que vai existir um mundo melhor, com mais equidade social, com mais justiça, com mais oportunidade, né? Com mais afeto e amor, esse espetáculo não vai para a cena. É muito difícil a gente falar. Eu tive uma felicidade muito grande com o Antunes, eu tive uma felicidade muito grande com outros grandes diretores, mas eu me encontrei no Folias. O grupo Folias, que nós estamos ali na Santa Cecília, debaixo do Minhocão, né? Junto com toda aquela população que hoje sofre com a especulação imobiliária, que estão morando debaixo da ponte ali do Minhocão, nós estamos ali construindo, exercitando o que é ser cidadão, né? Exercitando coletivamente, com entorno, com toda essa população que está ali, com toda a classe artística, né? Uma pequena célula que é o teatro e que nós acreditamos que essa pequena célula, essa pequena pecinha, né, esse pequeno grupo faz parte de uma grande engrenagem de grupos de teatro, né, de grupos de manifestação popular, né, que estão empenhados em construir um mundo melhor. Ailton,
Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. A gente quer te agradecer demais a tua presença aqui com a gente, viu? Obrigada. Espero que a gente não tenha te chateado muito. Fizemos você chorar um pouco, mas demos boas risadas também. Eu agradeço imensamente, tá bom, ao convite, Atílio, Cris, obrigado por esses momentos que a gente passou aqui. Obrigado por garimpar todas essas pessoas que pegaram um pequeno momento aí do teu confinamento, do seu distanciamento social, para fazer esse depoimento, né, singelo e carinhoso para mim. Agradeço imensamente. Foi um prazer rever esses amigos e mestres através do programa. Muito obrigado, Atílio. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado a quem está nos vendo. Obrigada. Bom, e a gente volta na semana que vem com mais um Persona. Uma boa noite para todo mundo. Até lá. E vamos fazer foto? Alô, lindão! Peraí que eu vou pegar. Gente, obrigado, viu? Obrigada a você. Só foto. Só foto. Aqueles que querem tirar uma foto.